12, melhor dizendo. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Vamos repetir: o Senhor e semeou Isaque naquela mesma terra. Nós vamos falar a palavra mesma terra. 1, 2, 3. Mesma terra. Amém. Estamos diante de uma palavra da parte do Senhor, da qual o Senhor mostra uma grande providência e uma prosperidade aqui para com Isaque. Mas a Bíblia, retornando um pouco, em Gênesis capítulo número 12, o patriarca Abraão, ele recebe uma promessa da parte de Deus, da qual nós conhecemos, que o Senhor diz: sai da sua terra, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu mostrarei, terra, e lá te farei uma grande nação. Aleluia. E Abraão, ele sai pela fé, e conforme ele vai saindo, Abraão, ele vai peregrinando, e de ponto em ponto ele vai levantando altares ao Senhor e vai invocando o nome do Senhor. E conforme ele vai invocando o nome do Senhor, Deus vai esclarecendo a promessa que ele tinha, que ele seria muito grande a sua descendência. Mas o lugar que ele estava, Abraão, era um lugar deserto, um lugar árido, era na Mesopotâmia. E nesses lugares desertos, naquela região, há uma grande necessidade de manter-se no local e buscar água e alimento. Nós podemos ficar até sem comer durante uns dias, mas a água, nós precisamos beber água. E diante da necessidade de beber água, Abraão, ele chega a um lugar, louvado é o nome do Senhor, em Gênesis capítulo de número 21, ele chega a um lugar dos filisteus, e ele encontra com o rei Abimeleque. E aonde ele está nesse lugar, ali, próximo a Abimeleque, próximo aos filisteus, ele resolve fazer um poço. E quando ele faz um poço, ele encontra água. Os historiadores e as pessoas que vão para Israel, que estudam a nação de Israel, sugerem que o poço que Abraão cavou ali tem 70 metros de profundidade. Ou seja, mesmo Abraão tendo a promessa e a profecia de Deus, foi necessário ele se esforçar e cavar um poço de 70 metros. Mas quando ele cava esse poço de 70 metros de profundidade, ele encontra água. E à medida que ele encontra água, ele estabelece, tanto ele como sua esposa, Isaque, seus servos, Eliezer, e todos os demais ficam próximo do poço, porque é muito bom ter terra, mas ter uma terra sem água é um problema. E quando você tem água, ali é uma solução, porque nós vemos as cidades crescendo em volta de rios, em volta de água. Pode notar muito bem que uma cidade ela é edificada, ela foi fundada próximo ao rio, porque há tempos atrás, 100 anos, 200 anos, talvez mais, todos tinham como ofício a pesca, então todos iam próximo da água, dos rios. E não é diferente. Abraão está num deserto, ele cava um poço, e ali diante daquele poço, ele estabelece ali a sua tenda. E quando ele está ali estabelecendo a sua tenda, Abraão, ele começa a crescer, não porque ele tinha a água do poço, mas porque ele tinha a promessa de Deus. E quem tem a promessa de Deus e Deus na vida, ele cresce, ele dá fruto, as coisas desenrolam para a vida do crente, para a vida de quem tem a promessa. Aleluia. Mas conforme ele tem a promessa, e as coisas começam a acontecer na vida de Abraão, e a prosperidade na vida de Abraão, começam também as perseguições, pois uma pessoa que está na orientação de Deus, diante de Deus, com a promessa de Deus, também tem os perseguidores. E esse poço que Abraão cavou, e que ele, o gado e os seus servos bebiam, chegaram os servos de Abimeleque, o rei ali, e enterrou, soterrou aquele poço, pois os inimigos usavam dessa tática de soterrar, de enterrar o poço, para que aquela nação, aquela comunidade
não tivesse água. Uma comunidade sem água se enfraquece. Quando ela se enfraquece, vem os inimigos e tem mais vantagem sobre aquela comunidade. Então os servos desse rei dos filisteus, ele soterra aquele poço. Conforme ele vai soterrar aquele poço, Abimeleque, o rei, ele não sabia que tinha enterrado aquele poço. E quando ele observa Abraão, seu vizinho, que ele é próspero e que ele tem a bênção de Deus na vida dele, ele vai ter com Abraão. Quando ele vai ter com Abraão, ele vai e começa a ter um diálogo com Abraão, para que Abraão tenha uma misericórdia para com a vida dele. E quando Abraão vai conversar, quando Abimeleque vai conversar com Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão ele repreende e fala bem assim: Abimeleque, os seus servos tamparam o poço que eu cavei. Aleluia. Quando ele diz que os servos de Abraão, de Abimeleque, tamparam o poço, Abimeleque diz: mas eu não estou sabendo. Ele disse: esse poço é meu, eu cavei. Aleluia. Quando ele diz isso, ele fala: vamos fazer um concerto aqui. Abimeleque diz: eu não vou mexer mais nesse poço, esse poço é seu. Abraão, ele vai dizer assim para Abimeleque: olha, como prova que eu e você está fazendo um concerto referente a esse poço que é meu, eu vou tirar 7 cordeiros como sinal e testemunho que hoje estou fazendo esse negócio e esse sinal que esse poço é meu. E a Bíblia vai dizer que esse sinal das 7 cordeiros que Abraão dá para Abimeleque, ele é conhecido aquele poço como Berseba. E o significado da palavra Berseba, ele vai dizer ber de poço e seba, que tem 2 significados: ou juramento ou 7 cordeiros, ou seja, o poço do juramento. Aleluia. Conforme Berseba é autenticado o nome Berseba. O tempo passa, louvado é o nome de Jesus. Abraão, ele vai passando e ele vem a falecer. Quando ele vem a falecer, o detentor da promessa era Isaac, seu filho. Isaac, ele vai caminhando, Isaac, ele vai crescendo. Conforme ele vai crescendo com sua esposa Rebeca, a Bíblia vai dizer, aleluia, que passa uma grande fome, pois aquilo que Abraão passou, o seu pai, agora o seu filho está passando também, com características iguais, uma provação. E qual era a provação daquele casal? Uma provação de fome, aonde o texto que nós lemos, que teve uma fome extrema. Quando tem uma fome extrema, aleluia, e foge da alçada de Isaac, aleluia, foge da alçada de Isaac, Deus entra com providência, pois saiu das mãos de Isaac. Deus, ele entra e fala com Isaac: olha, Isaac, vai para essa terra chamada Gerar, aleluia, pois se habita nessa terra, peregrina nessa terra, pois eu tenho uma promessa que eu jurei a teu pai Abraão, que eu ia multiplicar a tua semente, aleluia, e a tua semente seria grande, aleluia, a tua semente seria bendita, porquanto Abraão ouviu a minha voz, obedeceu meus estatutos, obedeceu as minhas leis. Eu tenho uma promessa na tua vida também. Ó Isaac, habita nessa terra chamada Gerar. Conforme Isaac ele vai habitar na terra chamada Gerar, aleluia, aquela terra está passando fome, e Isaac está com sua esposa Rebeca, e ele começa a trabalhar na terra chamada Gerar. Rebeca, ela era muito bonita, e conforme a beleza de Rebeca, ele faz um erro como seu pai Abraão fez e disse: fala que você é minha irmã, para que não te tomem, aleluia, por esposa. E aquele erro, Abimeleque também está nessa fase de Isaac, aleluia. E Isaac, ele fala isso com sua esposa, e conforme ele fala com sua esposa, Abimeleque descobre, aleluia, quando viu Isaac brincando com Rebeca, então Abimeleque chega e diz para Isaac: porque você disse, aleluia, que ela era sua irmã, aleluia, por acaso, aleluia, o Senhor poderia nos ter destruído. Ou seja, por mais que Abimeleque era um povo que não era da linhagem dos hebreus, ele tinha um temor a Deus. Então Abimeleque pega Rebeca e coloca diante de Isaac e deixa eles na terra Gerar, e diz para Isaac:
Isaac não fazer isso e ficar com sua esposa. Isaac está naquela terra passando fome, passando por uma terra que tinha fome, mas Isaac, ele toma uma postura, e a postura que Isaac tem, no versículo de número 12, vai dizer que semeou Isaac naquela terra e colheu 100 medidas. A terra estava seca, estava árida, a terra tinha dificuldade, o povo estava sofrendo, e Deus manda Isaac para uma terra que estava seca, semeou naquela mesma terra e colheu 100 medidas. Louvado é o nome de Jesus. Porque ele colheu 100 medidas? Porque o segredo não estava na semente, aleluia, somente. O segredo estava na mão do Senhor. Isaac colocava a mão no bornar, jogava a semente na terra, e a mão de Deus estava sobre Isaac, abençoando, aleluia. O que você quer dizer, presbítero, irmão Rafael? Eu quero dizer, se você semear, por mais difícil que esteja, por mais improvável que esteja, se você semear na obra do Senhor, semear uma palavra, semear um recurso, aleluia, Deus pode multiplicar grandemente esta semente, porque quando Deus está no negócio, Ele abençoa tremendamente. Quando Deus está no negócio, Ele abre a porta, aleluia. Quando Deus, aleluia, está sobre as mãos sobre a sua cabeça, você vai semeando e a terra vai dando fruto. Quem pode glorificar o nome do Senhor?